Depois, em 1 Samuel capítulo 7, quando os filisteus vieram tentar atacar, não precisa abrir não, vieram tentar atacar o povo de Israel, Deus levanta Samuel, e Samuel começa a interceder, no momento de muito desespero e arrependimento de Israel. Na hora que eles voltaram para o Senhor, o inimigo se levantou. Na hora que eles quiseram alinhar a vida deles com Deus, o diabo se levanta. Na hora que você fala, esse ano de 2017 eu vou ser relevante e minha vida vai ser diferente, parece que o inferno rompe para te resistir. Na hora que você fala, eu vou correr atrás daquilo que Deus tem para a minha vida, parece que o inferno se levanta e você fala, era melhor ficar quietinho e ser um crente morno. Ei. A Bíblia diz então que Deus trovejou sobre os inimigos de Israel. Vira para alguém que está do seu lado, Deus é aquele que troveja sobre os nossos inimigos. E a Bíblia diz que naquele lugar Samuel pegou e ergueu um monumento. Ele colocou uma pedra. Ele disse, esse monumento é para que os filhos se lembrem, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então quando os filhos passarem por momentos de dor, Deus deixa na história inspiradores e inspiração. Deus deixou monumentos aqui para nos inspirar. Deus deixou monumentos na nação brasileira. Deus deixou histórias para inspirar você daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele pode fazer. Quantos estão entendendo isso? Então, adoração não é algo que passou, ou é algo que estamos descobrindo, mas a adoração é algo que nós podemos entender os princípios que Deus fez. E se nós aplicarmos os mesmos princípios hoje, a coisa vai acontecer. Quantos estão entendendo? Se nós praticarmos o mesmo que os nossos pais fizeram, nós vamos colher os mesmos frutos que eles colheram. Se nós praticarmos aquilo, existe um homem chamado Saul, eu falei muito sobre isso ano passado. Ele também edificou um monumento. Ele passou a noite toda edificando um monumento à sua própria honra. Essa que é a diferença entre ministérios e ministérios. Você já ouviu falar do monumento de Saul? Ninguém ouviu falar. Sabe por quê? Porque ele edificou em sua própria honra. Monumentos que são edificados por homens de Deus devem ser para honrar o Senhor e não a si mesmo. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Então eu queria só lançar isso aqui para vocês. Abre a sua Bíblia agora nós vamos começar mesmo. Se aperta o cinto aí. Abre a sua Bíblia e... Não precisa abrir não. Salmos 2, versículo 12 diz assim: rendei ao Filho adoração sincera. Diga, adoração sincera. Para mim a adoração tem que ser sincera. Esse é um dos fundamentos. Mas o que mais me assustou na segunda parte desse verso é: para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Diga, rendei ao Filho sincera adoração. Adoração sincera. Para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição. Uau! Uau! Na tradução de vocês provavelmente está beijem o filho, né? A palavra beijar vem de adorar. Você sabe disso, com certeza você sabe disso, né? Então é a mesma tradução. Beija o filho, adora o Senhor com sinceridade. Beija o Senhor, adora o Senhor. Sabe por que a ira de Deus muitas vezes se leva? Em vez das pessoas adoram, cantam, pulam, dançam, em vez de ver a graça de Deus, vem juízo de Deus. O que está acontecendo? Falta um fundamento de sinceridade. Amém? Vamos lá. Vocês estão acordados?
Quando nós estamos construindo uma casa, a primeira coisa que sem dúvida vem sobre nós é: aonde que a gente vai construir? Nós estamos num terreno. Em muitos casos, este terreno precisa passar por uma preparação, precisa ser sondado. Eu me lembro quando eu estava em Fortaleza, alguns anos atrás, de um hotel, eu olhava a construção de um hotel na beira da praia, um hotel, um prédio, eu não me lembro bem. E eu acordava de manhã com o barulho das máquinas que estavam trabalhando naquele terreno. Eram tubos imensos que eles estavam enfiando e perfurando naquele terreno. Eu acho que demorava horas e horas para entrar um tubo. Depois eu falei, agora acabou. Daí a pouco eles colocavam outro tubo e eles perfuravam e perfuravam e perfuravam. Profundidade, 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 para dar estabilidade. Diga profundidade, para ter estabilidade. O problema da nossa falta de estabilidade, o problema da bipolaridade gospel nesses dias, é porque não existe profundidade no nosso evangelho. Não existe profundidade na nossa adoração. E nós não temos estabilidade. A pessoa está aqui adorando, amanhã já não está mais. A pessoa está aqui queimando, amanhã já chutou o balde. A pessoa está aqui na presença de Deus, amanhã já não tem mais nada. Porque nós precisamos de profundidade. Diga profundidade. Vocês lembram quando Jesus falou sobre a palavra do semeador? Ele disse, algumas sementes caíram, mas não havendo raiz em si mesmo. E outra tradução diz, elas não tinham profundidade. Elas foram rapidamente, elas cresceram, mas rapidamente elas desapareceram. Então, para que o seu ministério seja estável e permaneça, você precisa trabalhar na profundidade do evangelho, na profundidade da palavra de Deus, na profundidade da busca, na profundidade da revelação, na profundidade do que Deus tem feito. Alguns ministros de louvor acham que a única coisa que ele precisa é tocar, cantar e rebolar. Rebolar nem sempre, né? Mas cantar e tocar. E saber as músicas que o pessoal gosta. Mas na verdade, o ministro de louvor precisa de profundidade, para que gere estabilidade, para que a glória de Deus venha. Sem profundidade. E eu me lembro, eles construíram, e eles estavam construindo num terreno instável. Sabe? Olha bem para mim, eu vou abrir meu coração para vocês são privilegiados. Que hoje eu vou falar algumas coisas que normalmente eu não falo, eu espero. A não ser que Deus tenha misericórdia de mim. Vocês estão construindo o seu ministério em um dos terrenos mais instáveis que nós já vivemos nos últimos 20 ou 30 anos. Nós nunca tivemos uma geração como nós temos agora. Nós nunca tivemos um povo cristão tão instável e bipolar. Então, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, como nós temos hoje. Não dá para fazer louvor como você fazia 10 anos atrás. Não dá para ser ministro como você fazia. Por quê? Porque o terreno onde nós estamos edificando é muito parecido com areia. Jogou muita areia por cima. Existe rocha, mas a rocha está lá embaixo. Nós precisamos de irmãos que tenham coragem de dizer, eu vou cavar. Eu não vou me parar por causa da instabilidade da areia. Eu não vou parar porque eu pego o meu violão para ministrar e o pessoal está no WhatsApp, no Facebook, batendo selfie. Nunca eu vi uma geração tão desconectada como a geração que nós temos vivenciado nesses dias. Ao mesmo tempo que elas estão tão conectadas, elas estão tão desconectadas de coisas eternas e de revelações. I agree, eu gemo, eu tenho dor por vocês. Eu tenho dor para nós ministros nessa hora, porque nós temos um desafio de atrair alguém que não quer ser atraído. Entregar um tesouro para alguém que acha que tem absolutamente tudo e não precisa de nada. Ou dar vida para alguém que acha que não precisa dela. Entregar fogo para alguém que acha que não precisa. Ou curar uma ferida de alguém que acha que não está ferido. O desafio que vocês têm como ministros
nesses últimos dias é um desafio precioso, tenebroso, assustador, mas possível. Se nós aprofundarmos a nossa vida cristã, se nós pararmos de comer todo o lixo que é colocado no nosso prato, se nós começarmos a pensar, se nós começarmos a raciocinar junto com o Espírito Santo, se nós começarmos a procurar, nós vamos encontrar segredos escondidos. Eu te digo, se você começar a procurar no seu quarto, na sua casa, você vai encontrar coisas, monumentos que Deus deixou na história. Você vai encontrar pedras preciosas, se você procurar. Se você já ouviu falar de arqueólogos, né? De repente o arqueólogo está procurando, ele procura. Nós estamos de ministros de adoração arqueólogos nesses dias, procurando algo que possa inspirar uma geração a voltar para o Senhor. Foi o que Jacó fez. Jacó pegou os seus filhos, depois que a sua filha tinha sido abusada sexualmente numa cidade, depois que seus filhos tinham matado toda uma cidade. Você lembra desse texto, né? Pelo amor de Deus, se eu não lembrar, eu vou surtar aqui. Aí eu disse que Jacó pegou os seus filhos, pregou a mensagem de santidade para eles. Então Jacó começou a procurar um lugar que tinha provavelmente 30 anos que ele não via, provavelmente 20 anos, não sei quantos anos mais ou menos, talvez 30 anos que ele não via. E ele saiu procurando. Sabe o que ele procurou? Ele procurava um monumento, ele procurava uma pedra que ele encontrou Deus pela primeira vez. Ele procurava uma pedra encharcada de azeite. Ele falava com os filhos: vai por ali, filho, vai por ali, se você encontrar, me fala. E ele olhava para um lado, para o outro, porque ele queria encontrar algo que desse identidade, que restaurasse a identidade dele e mostrasse para os filhos a identidade deles. I want to tell you, eu quero te dizer que nesse ano há uma unção de arqueólogos proféticos. Você está procurando aquela pedra encharcada de azeite, que vai restaurar quem nós somos e vai mostrar a vocês quem vocês verdadeiramente são. Quantos estão entendendo? Eia. Minha esposa viu meu estudo ontem e falou: nossa, é muita coisa, como você vai pregar? Você não vai pregar estudos, para. Eu falei: não, é pequenininho, mas eu estou frito, porque nem comecei ainda. Vamos lá. Diga profundidade. Se você quer um ministério que dure, para de ver superficialmente. Procure profundidade. Fundamentos precisam estar firmados, precisam ser profundos. Quanto mais você quer tocar lá, você precisa ir mais profundo. Está me entendendo? É simples. Muitos ministérios no Brasil estão trincados por não gastarem tempo com a fundação e, sobretudo, por não edificar no terreno certo. Nós nem falamos sobre fundamentos ainda, nós estamos falando sobre o terreno onde se coloca fundamentos. Gasta tempo para encontrar onde Deus quer que você estabeleça os fundamentos. Gasta tempo. Jesus fala: existem dois terrenos, né? Ele fala: existem dois construtores, um é mané e outro é sábio. O mané edifica na primeira areia que ele encontra, mas o sábio, ele procura uma rocha. Porque tanto o mané quanto o sábio, tanto o insensato quanto o sábio construtor, os dois são construtores, mas só um consegue permanecer quando as tempestades vêm. Deixa eu dizer para vocês: todo mundo passa por tempestade. Todo mundo passa por momentos na vida onde você dá vontade de chutar o balde. Apesar de que a nossa geração, e é verdade,
Você vê o cara no Instagram, meu Deus, esse cara só está feliz. Você vê a menina no Facebook, meu pai, ela só é ela acorda já maquiada, ela acorda rindo. Mas se você vê lá do lado da cama dela, o tanto de remédio que ela está tomando para dormir. Não acredite nas mídias. Não é verdade. Porque o selfie é sempre na hora que você dá vontade de rir e você promove uma coisa que não é verdade. Ninguém fala, olha eu aqui toda amarrotada de manhã cedo no meu selfie. Vem, corre, tira um selfie descabelada, para que os meus fãs me vejam, os amigos do Facebook vão gostar de eu descabelada. É óbvio que não. Todos nós passamos por situações adversas. Mas aonde você edifica é tão importante. Você precisa edificar em Jesus, na rocha. Quantos estão me entendendo? Vira para o seu irmão e fala, nós precisamos edificar em Jesus. É claro que edificar na areia é muito mais rápido. Edificar num terreno instável é muito mais fácil, muito mais prático. Por isso ministérios que de repente você vê, puf, bombou. Daí a pouco você vê, cadê eles? Na hora que eu ia comprar o próximo CD já sumiu. O cara já trocou a esposa por outra esposa, já casou, não sei o que lá mais. Aquele ministro que tocava bateria, agora, nem vou falar Jesus, guarda minha língua. Aquela menina que dançava, agora dança na boate, não sei o que lá mais. Aquele menino que era menino, agora já não sabe mais quem que ele é. Ele sumiu, surtou. Cadê aquele ministro? Falta fundamento. Falta lugar certo, falta tempo. Não dá para fazer a obra de Deus correndo. Não dá para edificar um ministério fast food. Não dá para fazer uma obra. Alguns de vocês acham que demora muito as coisas na sua vida. Não. Demora pouco. Deus está fazendo no tempo certo. Tenha paciência, espera. Deixa Deus te edificar. Deixa Deus trabalhar em você. Porque Ele não está edificando para uma semana. Ele está edificando para uma geração. Ele está edificando para depois que você não estiver aqui, você toque as próximas gerações. Então deixa Deus carvar em você. Então deixa Deus trabalhar em você. Então deixa Deus quebrar você. Então deixa Deus moldar você. Deixa Deus gastar o tempo que for necessário. Porque Ele não quer edificar um beijinho passageiro. Ele quer edificar um ministério que se torna referencial para uma geração e inspiração para a próxima. Come on. Até hoje nós falamos de Caleb. Até hoje ele se torna inspiração para nós. Mas foram 80 anos batendo na mesma tecla. Eu não desisto. Eu não desisto. 40 anos ele esperou, falando, eu estou esperando. E na última hora eu lembro que Caleb virou para Deus e virou para Josué e falou, eu quero a terra dos gigantes maiores. Sabe, ele estava esperando, velho. Estava esperando. Enquanto as coisas desmoronavam, a esperança dele se levantava. Enquanto os anos passavam, em vez dele falar, meu pai, estou mais deprimido, nada acontece, ele gerava mais esperança. Quanto mais coisas desmoronavam ao redor dele, era um caos. 40 anos Israel viveu tanto tipo de caos. Mas ele falava, eu não desisto, eu não abro mão. Deus me falou que Ele vai fazer, eu não abro mão. Então vocês precisam abraçar essa verdade. Aleluia. Vira para o seu irmão e fala, gaste o tempo que for necessário. Dá tempo para Deus trabalhar em você. Não tenha pressa de correr. Tenha pressa de ceder. Tenha pressa de abrir mão. Tenha pressa em obedecer.
Não tenha pressa em ser visto, tenha pressa em conhecer Deus. Hey, come on, quantos estão me entendendo? Oh, 2 Crônicas capítulo 3. Aqui começa a construção do templo da glória. Diga, templo da glória. Que para mim, quando a gente fala de fundamento, é um dos lugares que eu amo muito. 2 Crônicas, capítulo, vocês estão tranquilos? Estão dormindo já? Não? Acordado? Cutuca o irmão do lado e fala, acorda, velho. Ei! A minha tradução diz assim: então Salomão começou as obras para a construção do templo do Senhor, a casa de Yahvé em Jerusalém, no alto do monte Moriá, onde Yahvé havia aparecido a Davi seu pai, exatamente na área que Davi providenciara, na eira, o terreno de malhar o trigo de Ornã, Araúna, o Jebuseu. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Salomão começou a edificar o templo. Qual a primeira coisa que apareceu? A revelação do terreno, do lugar. Diga, a revelação do lugar. Vira para alguém que está no celular e fala: Deus está te revelando o lugar. Antes do seu ministério bombar, antes da coisa romper, Deus te leva a um lugar. Deus prepara um lugar. E eu quero dizer sincero, aquele lugar estava sendo preparado há muitos anos, velho. Em Gênesis, a gente deve ler depois mais tarde esse versículo, se der tempo. Em Gênesis, Deus vira para Abraão e fala: eu quero que você pegue o seu único filho. Eu quero que você pegue o filho da promessa. Seu único não, seu filho da promessa. Aquele que carrega a promessa. Aquele que você esperou tantos anos. E eu quero que você vá para um lugar. E eu quero que você entregue o seu filho naquele lugar. Meu pai. Era no Monte Moriá. Deus já estava sonhando com o lugar. Deus já está preparando algo para você antes de você nascer. Deus já está sonhando com aquilo que Ele quer fazer na sua vida antes de você perceber. Deus quer você. Deus quer você. Ele virou, vai lá. Muitos anos depois, Salomão encontra aquele terreno. Ele fala: é aqui que o templo da glória é para ser edificado. Sabe qual que é? Aquele terreno era o terreno da renúncia. Fala, o terreno onde ministérios que trazem a glória são edificados. É o terreno onde a primeira coisa que é manifesta é uma atmosfera de renúncia e entrega. Quando Deus te chama, o primeiro lugar que Ele te leva é o lugar de abrir mão de tudo. Quando Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, a primeira coisa que Ele te leva, Ele te mostra a promessa. Você fica empolgado. Ele te mostra que você vai tocar as nações. Ele te mostra que você vai compor canções. Ele te mostra que você vai tocar o mundo. E você diz: yes, Senhor, eu estou nessa. Ele mostra que através de você as famílias da terra serão abençoadas. E depois Deus começa a gerar algo em você. E depois que Deus começa a gerar algo em você, Ele começa a tomar de você para te entregar tudo. Quantos estão me entendendo? Ele fala: me entrega, filha. Me entrega, filho. Porque nesse terreno, nessa atmosfera de entrega, vai nascer um lugar onde a minha glória vai ser derramada. Nessa atmosfera de abrir mão e de renunciar, vai nascer um ministério de glória e de mover de Deus. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Aleluia. A parte que eu mais gosto da edificação do templo da glória é o capítulo 7 de Crônicas. Ah, como eu amo essa parte. Quando os sacerdotes não conseguem ficar de pé,
porque a glória de Deus enche o templo. Quando os sacerdotes não conseguem ministrar, porque a nuvem da glória está entrando. Quando as pessoas se prostram diante da glória do Senhor, e a glória do Senhor enche o templo. A parte que eu mais gosto do ministério é quando a glória de Deus enche, quando você não precisa fazer nada mais, quando a glória do Senhor está no lugar, quando o mover de Deus está no lugar, é a parte que eu mais gosto. Mas tudo começa edificando no lugar certo. Aquele lugar foi o Monte de Moriá, a eira de Araúna. Sabe, eu podia ficar horas falando só sobre a eira de Araúna. Vira para o seu irmão e fala: o lugar onde Salomão edificou, o templo onde se tornou irresistível para a glória de Deus, foi um lugar especial. A primeira coisa que disse foi Jerusalém. Jerusalém significa cidade de paz. Olha bem para mim, que isso aqui vai te seguir para o resto da vida, vai te abençoar. Guarda isso aqui. Um ministério que abençoa e que é relevante e que traz a glória de Deus é edificado em Jerusalém, é edificado em paz. Guarda bem isso na sua mente e no seu coração. Não dá para edificar um ministério em contenda, não dá para edificar um ministério em confusão. Eu conheço histórias de ministérios que começaram em contenda, e eu vou te ser sincero, não dá certo. Eu conheço várias histórias de ministros que saíram de outros ministérios em meio a tanta confusão. Falou: agora ninguém deixava eu ministrar louvor, agora eu sou adorador. E ele fala: agora eu vou edificar o ministério. Vai na internet, procura um nome, inventa um nome, cria um nome, daí a pouco sai saindo, fazendo coisa e ministrando, e ele fala: meu ministério vai bombar. Deixa eu dizer uma coisa: se você quer que a glória de Deus responda quando você abre a boca, edifica na cidade de paz. Não sai de um lugar, não mude de lugar com relacionamentos quebrados. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Quantos ministros de louvor saíram de uma igreja? Com vocês, eu sei que vocês são uma geração diferente, mas uma geração antes de você era muito problemática, é a nossa. O cara: não me deixa eu ministrar aqui, eu vou para outro lugar. Não me deixa eu fazer aqui, eu vou para outro lugar. Eu vou. E tinha sempre aquele pastor: não, vem cá, o cara chegou, ele quebrou o relacionamento lá, ele chegou, já entra, daí a pouco está na plataforma, daí a pouco está viajando, daí a pouco está fazendo não sei o que. Sabe uma coisa? Para a glória de Deus vir, tem que ser em paz. E Tiago 3,13, meu pai, meu tempo. Tiago capítulo 3, versículo 13, diz assim, vamos ver lá rapidinho. Tu és o Deus, diz assim, ei. Eu acho que eu vou pular essa parte. Tu és o Cristo, tu és o Deus, tu és o Deus. Diga: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu quero edificar com paz, eu quero edificar com paz, eu quero edificar com paz. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulhei disso, nem procureis negar a verdade.
Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja, rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitude maléfica. Vira para o seu irmão e fala: se você quer a glória de Deus, você precisa fugir dessa atmosfera. Você precisa fugir dessa atmosfera. Se você quer uma equipe de louvor, que a glória de Deus venha, deixa eu dizer uma coisa: foge de uma atmosfera de inveja, de disputa, de posição. Come on. Eu me lembro ministros de louvor que eu conhecia muitos anos atrás. E é raro encontrar iguais. Às vezes nós chegávamos em lugares onde a gente ia ministrar, e Deus falava com ele: quem vai tocar hoje não é você, mas é o ministro da localidade. Ele entregava a baqueta ou instrumentos. Eu ficava com muita raiva, né? Falei: meu pai, o cara que eu não conheço, vou tocar. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que isso mostrava? Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Não é sobre nós que estamos aqui na frente, é sobre servir a igreja do Senhor. Esse espírito e essa atitude sumiu da igreja. Por isso a glória de Deus tem sido escassa nas nossas ministrações. Quantos estão me entendendo? Come on. Come on. Aleluia. Aleluia. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Você quer um ministério poderoso? Se tem algum relacionamento que você tem que foi quebrado no passado, vai atrás e restaura. Porque a colheita, você tem justiça se você semeia em paz. Você tem a glória de Deus se você edifica em Jerusalém. Quantos estão me entendendo? Amém? Já estão com sono? Vamos lá. Ei, Shikandrabashuri Andrabashai. Ei, Kandrabashai, Kuriandrabashai. O lugar onde ele edificou é o lugar onde Davi experimentou uma das maiores ondas de arrependimento da vida dele. Depois você estuda isso. A eira de Araúna foi o lugar onde Davi experimentou arrependimento, onde Davi experimentou um batismo de dizer assim: não importa o custo, eu pagarei o preço. Não importa o custo, eu entrego tudo, mas eu quero que a glória de Deus venha, eu quero que a graça de Deus venha. Sabe por que nós não temos resultados como nós tivemos no passado? Porque a nossa disposição não é a mesma do passado. Sabe por que nós não temos um mover como nós tínhamos no passado? Porque nós não nos movemos como nós nos movíamos no passado. Sabe por que Deus não responde quando nós oramos? Porque nós não oramos mais como nós orávamos no passado. Sabe por que Deus não flui no meio da igreja no domingo à noite e o nosso culto é quadrado, é metódico, parece uma gaiola enjaulada, e a gente esperneia tentando sair, a gente olha um para o outro e o outro olha para a gente e fala: mais um culto, vamos esperar a semana que vem. Sabe por quê? Porque nós continuamos fazendo as mesmas coisas que nós sabemos que não é para fazer, e quando nós precisamos voltar para os princípios e para os fundamentos, para que nós tenhamos os resultados sobrenaturais. Se nós vivemos uma vida patética, nós nunca vamos ter uma revelação profunda. Se nós temos uma vida de oração patética, nós nunca teremos revelação profunda. Se nós vivemos uma vida de jejum, de comunhão e de intimidade com Deus que é medíocre, nós nunca vamos ter uma revelação gloriosa da glória de Deus. Sabe por quê? Ei! Come on! Come on! Come on. Share. Eu poderia vir aqui e encher linguiça, falar um tanto de coisa legal para você, cantar um tanto de música no meu CD e músicas nossas, mas eu te amo o suficiente para olhar nos seus olhos e dizer:
Vocês podem fazer a diferença nessa nação. Encontre a pedra na beira do rio. Encontre a pedra de Ebenezer. Encontre a rocha de Jacó. Encontre a pedra. Eu estou aqui para empurrar vocês para encontrar algo que até mesmo seus pais esqueceram. Eu estou aqui para incendiar vocês, para mostrar para vocês que é possível. Ainda existem avivalistas vivos. Ainda existem homens que queimam pela glória de Deus. Ainda existem mulheres que vão ser relevantes no Brasil e nas nações da terra. Come on. Come on. Hey. O lugar onde o templo foi edificado foi um lugar de paz, renúncia, arrependimento, voluntariedade, humildade, onde o trigo era sacudido. Deus te leva num lugar onde Ele te sacode para estabelecer o seu ministério. Eu não confio em ministérios que nunca foram sacudidos. Eu não confio em ministros que nunca foram sacudidos. Quero dizer, Deus me sacode direto. Quem aqui já foi sacudido por Deus? E você falou, Deus, o que você está fazendo? Ele sacode e te lança para cima. Fala, agora acabou, eu vou cair. Deus sacode, te lança para cima. Fala, Deus, o que o senhor está fazendo comigo? Não faz isso comigo não. Não faz isso comigo não. O senhor está me sacudindo. O senhor não está te sacudindo? Sim, Ele está te sacudindo. Sabe para quê? Para tirar as pedras, para te lançar no seu destino. Todo ministério que é sacudido é no terreno onde Deus sacode o trigo que Deus estabelece o templo da glória. É na eira de Araúna, no lugar onde sacudiu o trigo. É lá que Deus estabelece os ministros que vão fazer algo glorioso para o Senhor. Amém? Aleluia. Hey, agora eu vou falar rapidinho essa próxima parte. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os fundamentos. Nós falamos sobre o terreno. Você já encontrou o terreno? Agora diga fundamentos. 2 Crônicas capítulo 3, versículo 3. Diz que então ele lançou os fundamentos, colocou os alicerces. Para mim existem alguns fundamentos que não podemos abrir mão quando se trata de louvor e adoração. Só para começar, deixa eu citar algumas coisas que não são fundamentos em adoração, mas que muitas vezes valorizamos antes de analisarmos. Algumas coisas que não são fundamentos, mas a gente valoriza tanto na adoração. Uma voz maravilhosa não é fundamental em louvor e adoração, mas a gente valoriza muito. É importante, mas não é fundamento para que a glória venha. Eu que o diga, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque as pessoas falam, ele canta bem, ele tem a voz bonita, então aí ele tem o que precisa para trazer a glória. Não. Não é fundamento. Vocês estão me entendendo? Uma notícia melhor ainda: voz desafinada tem jeito de consertar. Alguém diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Voz desafinada dá para consertar, mas gente sem caráter é complicado. Outra coisa que não é fundamento, mas que a gente valoriza muito, é a aparelhagem de última geração, como por exemplo microfone, instrumentos, luzes no palco. Eu gosto. Você gosta? Não mente, fala a verdade, você gosta. Gosta de um violão bom, de um músico que não troca farofada, porque músico farofeiro arrebenta comigo. Um técnico de som como aquele que está sentado ali, a gente gosta. Aquele cara ali, né? Você gosta. Mas sabe de uma coisa? Tem lugar que você chega, que a mesa de som
foi a mesma que foi usada para Pedro, para aquele cara declarar a independência do Brasil. E eu falo, Deus, não tem como se ouvir nesse lugar. E o que mais me surpreende é que a glória de Deus vem, porque não é fundamento. Não é fundamento. Quando falamos de fundamentos, o que precisamos ter em mente é que o alicerce de uma casa não fica à mostra. Presta bem atenção. Eu vou falar alguns fundamentos, eu vou ser bem rápido. Quando nós falamos de fundamentos, você precisa ter em mente que o alicerce de uma casa não é algo que fica à mostra, não é ornamento, mas no entanto é a parte que impede que esse prédio se torne uma ruína, quando as coisas são sacudidas ao nosso redor. Quando eu penso em fundamento em um ministro de louvor, são coisas que eu não enxergo. Por exemplo, seu cabelinho. Eu nem vou falar do seu cabelinho, porque Jesus, tenho medo de eu cair e falar coisa que eu não devia. Vamos falar outra coisa aqui. Tô brincando. O cabelinho dele aqui tá mais top. Jesus amado. Bom demais, velho. Eu queria fazer, mas não dá para fazer. Mas deixa eu te explicar. O que eu vejo não é fundamento. O que eu vejo você na plataforma não é fundamento. O que eu não vejo é que é fundamento. Quando você entra no seu quarto e você fala, opa, eu vou cair no chão e clamar ao Senhor. Quando eles falam, eu vou ministrar louvor domingo, eu vou tirar a semana de jejum e oração. São coisas que ninguém vê. Quando você chega no seu quarto e você assiste, a sua internet está lá e tem uma cena pornográfica e você fala, opa, aqui não. É o que eu não vejo que te dá autoridade lá fora. Nós estamos entendendo? Na maioria das vezes nós valorizamos aquilo que é visto, porque é visto. Mas o que segura quando a terra treme é se você tem fundamentos. O que segura quando vem um escândalo é aqueles caras que têm vida com Deus que ninguém está vendo. O que segura quando as coisas são sacudidas é aquele estilo de vida que você leva fora da plataforma. É aquilo que ninguém está enxergando. O que se... E sabe de uma coisa? Alguns de nós gastamos milhares de dólares com... Oh Jesus, não deixa eu falar coisas assim, mas lá vai. Alguns de nossas igrejas nós estamos gastando milhares de reais, milhares de dólares com nossas lâmpadas, com nosso som, com a nossa roupinha bonitinha, com nossa estratégia. A gente quer o mesmo corte do pessoal do Bethel Church. Alguns anos atrás a gente queria a mesma guitarra do United. A gente quer a mesma baqueta que aquele baterista usa. Até arrepio. E você junta dinheiro, você compra, você fala agora, mas... A gente copia o mesmo estilo, o mesmo modelo, mas você precisa copiar fundamento em primeiro lugar. As luzes, todas essas coisas são boas, mas eu conheço nações que investiram milhares e milhares de euros e dólares em estruturas assim que são tão importantes, e você chega lá, não tem vida, não tem glória, não tem pessoas, tem velhinhos. E que aí se chega alguém para falar da glória de Deus, ele já faz uma reunião e fala, não, vai estragar a nossa lâmpada. Jesus não pode vir porque ele vai bagunçar a plataforma. Vocês precisam ser melhores. Vira para o seu irmão e fala, você precisa ser melhor. Vocês precisam ser melhores. Nós precisamos restaurar. Eu não vou mentir para vocês, a adoração no Brasil está vivendo uma crise. Há um silêncio, vocês acham que eu estou errado? Nunca se ouve tanto CD, tanta música gravada, nunca se ouve tanta canção, nunca se ouve tanta propaganda de música, mas nunca se teve tanta falta da glória de Deus na adoração como nós temos hoje. Nunca se faltou tanto um mover e um entendimento de onde que Deus está levando como se falta hoje. E eu estou gemendo por vocês.
Eu estou gemendo para que Deus gere criatividade, para que Deus gere unção, para que Deus gere coragem, para que Deus gere coragem, para que você seja diferente, para que você escreva e componha um som e libere um som que ainda não foi liberado no Brasil, um som que carregue. O som, ele é como uma célula. A célula, ela carrega coisas dentro dela. Você deve ter estudado isso na escola. Ela carrega algumas partes, ela tem um núcleo. O som, ele pode carregar revelações. A canção, ela pode carregar revelações, ela pode carregar a glória de Deus, e na hora que ela é liberada, algo acontece. E o que eu estou falando com vocês hoje é que, por favor, encontre a rocha e encontre os fundamentos, porque Deus quer fazer algo novo na adoração do Brasil, e não vai vir no formato que a gente quer, e não vai vir copiando um formato. A gente pode pegar ideias, mas não adianta copiar um formato, que a glória não vem no formato. Quando Salomão foi edificar o templo, alguns anos antes, ele reuniu com seu pai Davi. Davi virou para ele e fala: você precisa construir do jeito que está desenhado, porque Deus me deu essa planta. Mas ele deve ter falado: meu pai, o negócio é o seguinte, a coisa mudou. Meu pai morreu. Agora, a engenharia moderna é diferente, constrói diferente. Algumas coisas que Davi colocou aqui não funcionam, não são práticas. Eu vou contratar alguns engenheiros para fazer alguma modificação nessa planta. Eu vou copiar um prédio que está sendo construído lá do outro lado, que está bombando, que está na internet, que está isso. Copia o que Deus te manda copiar. Faz de acordo com o que o Senhor tem te mandado. Quantos estão entendendo? Faz sentido isso para vocês? Você não precisa concordar comigo, mas tudo bem. Vira para o seu irmão e fala: é o que ninguém vê que tem uma autoridade fundamental. Vira para o seu irmão e fala: vem, aquilo que ninguém está vendo, lá no seu quarto, aquilo que ninguém sabe, a sua vida íntima com Deus, é o que te dá autoridade na plataforma. Fundamento é isso. Fundamentos também são assim. São coisas. Abre a sua Bíblia em Esdras capítulo 3. Esse mesmo templo de Salomão foi destruído. E muitos anos depois, 70 anos depois mais ou menos, começou a ser restaurado. E eu amo o livro de Esdras. A gente podia ficar horas falando sobre ele, mas eu queria falar alguma coisa para vocês aqui. Esdras capítulo 3, versículo 7. Diz assim: deram, portanto, dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios, e tiros para trazerem pelo mar madeira de cedro do Líbano para a cidade de Jope, tudo conforme expressa autorização. No segundo mês, do segundo ano, depois de chegarem à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início à construção e designaram os levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a obra da construção do templo de Yahvé, o Senhor. Zezua, seus filhos e seus irmãos, com Cadmiel e seus filhos descendentes de Odavias, isto é, Judá e os filhos de Edade, seu filho, para supervisionar os que trabalhavam na edificação do templo. Versículo 10: quando os edificadores lançaram os fundamentos, lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, todos devidamente paramentados, e ao som de trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem a Yahvé, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Vira para o seu irmão e fala: não havia adoração
aqui em Esdras não apareceu canções, não apareceu louvor, não apareceu trombeta, até que os fundamentos foram lançados. Quando os fundamentos foram lançados, os sacerdotes estavam vestidos da maneira correta. Quando os fundamentos foram lançados, apareceu, não tinha casa ainda, não tinha templo, não tinha ministério, não tinha nada, mas já havia uma atmosfera, já havia sacerdócio pronto. Uma vez que você lança os fundamentos, uma vez que os fundamentos são lançados, a adoração começa. Olha o que aconteceu aqui. À medida, quando os alicerces do novo templo apresentaram-se os sacerdotes, devidamente paramentados e ao som de trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem a Yahvé, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi. Ei. Aleluia, 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 aleluia. Eles estavam restaurando o lugar da glória, e a promessa era que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Aleluia. Vamos lá rapidinho, estica a sua mão, faz alguma coisa, vamos lá. Versículo 9, tem uma coisa que eu quero que você anota aí, guarda na sua mente. Diz assim: jejua os filhos de seus irmãos com Cadmiel e seus filhos descendentes, uniram-se como um só ser humano para trabalhar e supervisionar os que trabalhavam na edificação do templo de Deus. Diga: fundamento de adoração e de equipe de adoração. Chama-se unidade. Unidade. Uma equipe que não tem o mesmo coração não funciona. Se vocês não tiverem unidade na plataforma, a coisa não funciona. Mas se vocês não tiverem unidade fora da plataforma, em cima da plataforma também não vai funcionar. Eles lançaram os alicerces e o mover, os sacerdotes se moveram, os adoradores se moveram, os profetas se moveram, as trombetas foram tocadas. Por quê? Porque havia unidade. Esse é um fundamento, diga fundamentos. Versículo 10 diz que quando os edificadores lançaram, a adoração rompeu. Mas tinha unidade sendo estabelecida primeiro. Sabe, quando eu penso sobre o resto desse capítulo, a Bíblia diz que os jovens pulavam e gritavam e dançavam e adoravam, e os velhos choravam porque eles lembravam da primeira casa, que era muito mais suntuosa e tudo mais. Eles foram marcados. Havia um movimento de lágrimas e de choro, choro e lágrimas. E eu fico pensando, por que eles estavam alegres e adorando e dançando? Não havia nada, só havia alicerce. Sabe o que o Senhor me falou essa semana? Falou: Judson, enquanto tiver fundamento, há esperança. Se nós tivermos fundamentos, nós temos esperança. Por isso que essa manhã eu estou gastando tempo com fundamentos. Eu não quero falar sobre a cereja do bolo, sobre o arrepio de domingo à noite. Eu quero falar sobre aquilo que ninguém vê durante a semana. Se eu conseguir lançar sobre vocês o desejo de procurar os fundamentos, nós temos esperança para a igreja brasileira. Nós temos esperança para a adoração no Brasil. Vocês estão me entendendo? Enquanto tem fundamentos, há esperança. Sabe por que eles dançavam? Porque eles estavam cheios de esperança. A esperança foi estabelecida quando os fundamentos foram lançados. Quando eu ver a igreja brasileira com lágrimas de arrependimento, e não me entenda mal, eu não quero que ninguém fique ofendido comigo, mas nós temos tido eventos públicos de arrependimento, mas até esses eventos públicos se tornam um meio de nós nos darmos bem. Nós precisamos de eventos movidos voluntariamente pelo Espírito Santo de arrependimento. Até as nossas conferências de arrependimento se tornam uma mídia.
para proclamar o nosso ministério. Nós precisamos de uma verdadeira volta ao Senhor. A nível da igreja, no que diz respeito à adoração no Brasil, como eu disse antes, infelizmente eu creio que se não tivermos um avivamento de fundamentos, nós vamos continuar afundando. Todos os cientistas sociais que eu tenho lido, e eu tenho pesquisado e estudado, a maioria dos cientistas sociais do Brasil e fora do mundo, e no mundo todo, eles têm citado sobre a Millennium Generation, a geração do milênio, que são aqueles que nasceram de 84 para cá, a década de 90 para cá, é chamado de a geração milênio. E essa geração foi uma geração, de acordo com muitos cientistas sociais, é uma geração que foi criada por pais que tinham sido afetados pela baixa estima. Então esses pais viraram para os filhos e falaram: você pode ser o que você quiser, você pode ter o que você quiser, você é bonitinho, não adianta, se a professora te xingar, eu vou lá xingar ela, você não tem limites, faz o que você é lindo, você é precioso, vai e faz o que você quer, não seja contrariado, faz a sua vontade. E sem perceber, essa geração, que era uma geração de baixa estima, tentando gerar os seus filhos, acabou gerando uma geração de narcisistas. A verdade é que vocês estão em um mundo narcisista, onde 3 coisas são importantes: a minha imagem, o poder e eu. A geração que vocês estão ministrando é uma geração que só pensa em si mesmo. Eu fico pensando, os cientistas estão descobrindo que estava na Bíblia, né? Nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, inimigos de pais e mães, serão narcisistas, eles só querão pensar em si mesmo. Meu eu, minha vontade, minha imagem, eu tenho que parecer bem. Então o cara não dá, antes de você subir na plataforma, você precisa morrer. Porque lá na plataforma, enquanto você está vivo, você está preocupado com a sua imagem. E essa é uma geração focada na imagem. Sim ou não? Estou errado ou não? Sim ou não? I beg you, eu suplico a vocês que vocês sejam diferentes. Vocês abram a sua mente para entender o que o Espírito Santo quer dessa geração. Nós mais do que nunca precisamos de adoradores que são profetas, e profetas que se movem em adoração, porque nós precisamos confrontar o narcisismo, o hedonismo que tem tomado conta da nossa geração e da nossa sociedade. Eu falei: Senhor, mas isso é o mundo, não tem nada a ver com a igreja. O Senhor falou: Justo, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Nos últimos 20 anos, a pregação da igreja tem sido: ô meu irmão, vitória, fica tranquilo, continua no seu pecado, Jesus te ama, não tem problema. O nosso apelo, não fica ofendido comigo, pastores, mas o apelo em muitas de nossas igrejas é mais ou menos assim: se você está infeliz, se o seu marido te largou, se você está sem dinheiro, se você ainda está sofrendo, vem para a igreja, levanta a sua mão e nós vamos orar para vocês. Isso é verdade. Jesus tira o sofrimento, Jesus cura a família, Jesus restaura. Mas deixa eu dizer uma coisa: essa não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que você merece o inferno. E se eu falar isso, ninguém mais vai vir na igreja. A verdade do Evangelho é que você está indo para o inferno, e que se você não se arrepender e suplicar por misericórdia e entrar debaixo de nova aliança, você vai para o inferno. Então nos últimos 20 anos nós cooperamos com essa geração hedonista e narcisista, porque nós começamos a falar: é você, a igreja existe para você ficar abençoado. Uau, o louvor tem que cantar a música que eu gosto, a adoração tem que agradar o povo. Quantos pastores, queridos, não ficam ofendidos? Se ficar, não estou nem aí. Quantos pastores oprimem a equipe de louvor porque falam: não, essa música traz a glória de Deus. Mas sabe de uma coisa? A música que o povo gosta é essa. Isso precisa parar se nós queremos a glória de Deus. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser diferentes.
Nós vamos entrar em uma profundidade em Deus. Nós vamos voltar para o fundamento. Nós vamos voltar para o Evangelho. A igreja precisa conhecer o que é a Bíblia de novo, o que é o cristianismo. Jesus não veio para te fazer feliz. Jesus veio para te tirar do inferno. Jesus não veio para te dar uma casa, um carro bonitinho, um namorado bonitinho que parece bem no Instagram. Jesus não está nem aí para o seu Instagram. Desculpa. Só tenho 10 likes. Oh meu Deus, tem algo errado comigo. Jesus não está em depressão por causa disso. Sabe por quê? Porque Ele está querendo fazer algo eterno em você. Ele está querendo te introduzir em algo profundo. Nós precisamos voltar para fundamentos. Hey! 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 Nós precisamos parar de pregar abobrinha e pregar a palavra de Deus. Nós precisamos parar de pregar a abobrinha e pregar o princípio da palavra de Deus. Nós vamos ensinar a verdade. Nós vamos viver a verdade. Nós vamos voltar para a palavra de Deus. E o meu desespero é que eu tenho pregado em muitos lugares na nação brasileira. E o que eu temia tem acontecido. Os ouvidos das pessoas estão no culto, mas não estão no culto. As pessoas estão me ouvindo, mas não estão me ouvindo. A mente dela não está na palavra. Eles estão ouvindo, mas o ouvido deles está coçando. Sabe por quê? Porque eles têm uma audição seletiva. Eles querem ouvir apenas aquilo que bate com a sua natureza egoísta e hedonista. And guess what? Sabe de uma coisa? Jesus não vai alimentar a nossa vaidade pessoal. Muitos oram e esperam. E por que Deus não está fazendo? É porque você não está edificando o ministério. Você está edificando a sua imagem. Quando o cara quer ter um ministério, a primeira coisa que ele fala: eu tenho que trabalhar a minha imagem. Isso é lixo. Eu sei que muita gente discorda de mim, mas deixa eu dizer uma coisa: é Deus que vai trabalhar a sua imagem. Tem ministros que gastam milhares e milhares de reais investindo na sua imagem. Isso é lixo, isso é lixo. Nós precisamos de alguém que volte para a verdade. Será que alguém está enxergando a verdade? Isso é narcisismo. A igreja precisa voltar para os fundamentos. A igreja precisa voltar para a palavra. Você acha que Jesus está aí para a sua imagem? Olha o que ele... Você acha que Deus está aí preocupado com a sua imagem no Facebook? Olha o que ele fez com o filho dele. A Bíblia diz: olharam para ele moído. A imagem de Jesus na cruz não era uma foto para Instagram. Eu preciso que vocês acordem. Eu preciso que vocês acordem. Eu preciso que vocês entendam. Eu preciso que o Espírito Santo acorde você, Brasil. Eu preciso que vocês saiam desse lixo que essa geração tem enfiado na sua garganta. Eu preciso que vocês encontrem o terreno onde a glória vem. Eu preciso que vocês encontrem a pedra. Eu preciso que vocês perguntem: Deus, é verdade ou é loucura do Judson? Esse Judson é desequilibrado, é doido, Senhor. Então, se é verdade, fala comigo. Hey, 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 oh, oh, Shekandra Masuriam Barakandra Vashai, Tokondolo Suriama Kandra Shakalabas, Yekandra Suriama Nashevia Tualabas, Dekandra Suriama Kandra Vashai, De Bakoroshandra Vashai, Uriandala Vashai, Uriama Kandra Vashai. Sabe o que disse em Zacarias? Diz assim: quem és tu,
Ó grande monte diante de Zorobabel. Ele vai correr, ele vai trazer a pedra diante de aclamações. Fala de fundamento, fala de lançamento. Hey, 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 hey. Jesus, faz alguma coisa, Senhor, essa manhã. Deixa eu ler algumas coisas aqui que eu preciso terminar isso. Alguns fundamentos que eu creio serem importantíssimos para uma adoração eficaz. Primeiro, uma teologia correta. Eu não preciso ler mais. A maioria de vocês conhecem, eu não vou ler aquele texto, mas a maioria de vocês conhece o episódio de Davi, o rei segundo o coração de Deus, onde ele tentou trazer a arca, e aí deu tudo errado. Sabe por quê? Porque ele tinha coração, mas não tinha Bíblia. Ele tinha paixão, mas não tinha o entendimento. Ele tinha o desejo, mas ele não tinha a revelação. Ele tinha o desejo, mas ele não prestou atenção no fundamento. Existe uma frase que eu amo muito, a obra de Deus feita da maneira de Deus, não faltam recursos. Não basta ser apaixonado, tem que ser bíblico. Uma adoração não basta ser cheia de alegria e de barulho, tem que ter fundamento. A sua vida de adoração, você deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ler a Bíblia, meu irmão. Olha bem para mim, a Bíblia não é um conto da carochinha. Você precisa ler regularmente a Bíblia. Você precisa pedir ao Espírito Santo para que te mostre a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você precisa ler a Bíblia. Você precisa buscar uma teologia correta. Isso é fundamento. Segunda coisa, centralidade de Cristo é fundamento. Às vezes eu percebo que existe no nosso inconsciente um desejo de ser apreciado. Não tem nada de errado com isso. Eu gosto de ser apreciado. Mas sem percebermos, isso influencia a nossa ministração. A gente quer que as pessoas gostem da gente. Então, em vez da gente fazer uma adoração centralizada nos céus, em Jesus, a gente faz uma adoração no nosso subconsciente, centralizada na necessidade humana. E nós começamos a ver a necessidade da hora. E as nossas canções, elas começam a ir na necessidade do homem. O que não tem nada de errado, né? Nossa ministração, escuta isso, não pode ser baseada na necessidade humana, e sim na realidade dos céus. Uma adoração eficaz, ela não se baseia na necessidade humana, mas na realidade de quem Deus é. Ela precisa ser centrada em Deus. Ela precisa ser centrada em Jesus. Existem canções que são canções de relacionamento. Existem canções que são canções de encorajamento. É claro que existe espaço para encorajar. É claro que existe espaço para falar um entre o outro. Mas a adoração não é focada em você. A adoração não é focada no diabo. A adoração é focada em Jesus. A adoração não é focada em mim. Sabe, é isso que a gente precisa entender. A igreja não existe para mim, existe para Jesus. A igreja não é a noiva do Judas, ela é a noiva do Cordeiro. A igreja não é o seu público. A igreja são os filhos e as filhas do Cordeiro de Deus, do Deus Altíssimo. A igreja não é o seu público-alvo. Para com essa palhaçada. Qual que é seu público-alvo?
Meu público-alvo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os seus santos anjos. Aleluia. O meu alvo, meu público-alvo é os céus. O meu público-alvo é os santos dos santos. O meu público-alvo é o Senhor dos senhores. É para Ele que eu canto, é para Ele que eu adoro, é a Ele que eu atraio, é Ele que eu quero, é Ele que é a minha fonte, é Ele que é a fonte. É por causa dele que eu estou no ministério, é por causa dele que eu estou no ministério. É para Ele, para Ele, para Ele, para mais ninguém. É por causa dele. Ele é a fonte, Ele é o centro, Ele é a raiz de Judá, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, o Deus Emanuel, o Cristo ressurreto dentre os mortos, aquele que venceu a morte, aquele que esmagou a cabeça de Satanás. O Senhor, Ele é o centro das minhas atenções. Desculpa, mas eu não tenho tempo para gastar alimentando a sua humanidade, mas eu tenho tempo para te levar o lugar onde você vai ver o Rei dos Reis, porque olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. É claro que a adoração vai trazer cura para o ser humano. É claro que Ele vai libertar a mulher deprimida e o homem angustiado. Mas deixa eu dizer uma coisa: é quando eles olham para Ele, é a revelação do Rei. É a centralidade de Cristo que vai curar a igreja, e não as ideias humanizadas do homem. Come on, Jesus. Come on, God. Hey, akoroshuria makandra shakwa. Terrosuria bakata sheviastai. Hey. 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 É verdade que a presença dele despedaça o jugo, mas nós não vamos focar no jugo, e sim na presença dele. É claro que ele cura os enfermos, mas nosso culto não é focado na sua ferida, mas é focado no curador, no Rafa. É claro que ele é pai de órfãos e das viúvas, mas nós não vamos ser apenas uma igreja de assistência social. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte de tudo. Ele que é o pai do órfão, de juiz da viúva. Eu posso ser um pai para você, te amar, te beijar, mas sabe de uma coisa? A sua rejeição só vai ser curada. As suas mazelas da orfandade só vão ser restauradas quando você sentir a adoção do Abba Pai. Come on, come on, come on. We're dealing with rejection. A gente está tentando resolver o problema da rejeição com nossas ideias. É verdade, elas ajudam, mas deixa eu dizer uma coisa: a rejeição da humanidade só é curada quando ele recebe a revelação do Abba Pai. Isso é importante, a centralidade de Cristo, a centralidade de Cristo. Amém. Hey, hey, hey. Se tirarmos Jesus da adoração, o que sobra? Canções, gritaria sem sentido, bajulação, vazio. Terceiro fundamento que eu acho fenomenal: santidade e temor do Senhor. Diga: santidade e temor do Senhor. Eu preciso falar isso com vocês. Eu sei que vocês devem estar cansados, é o último dia, vocês querem ir embora logo para casa, mas eu preciso falar isso com vocês. Hey, 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 checandra masuriandra bashai, e candra basandra bashandra bashai, e condra basuriambala candra bashuriambala bacas. Em Levíticos capítulo 10, a palavra de Deus diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador, o seu incensário, colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram de acordo com as leis de Deus. Eu já falei sobre isso. A obra de Deus tem que ser feita de acordo com a palavra dele, fundamentos. E por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou, quando disse:
aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade. Eu não tenho tempo para falar sobre Nadab e Abiú, mas deixa eu só te falar uma coisa aqui. Adoração é sobre aproximar de Deus. Se você não está disposto a honrar a santidade do Senhor, arruma outro ministério na igreja. Se você não está disposto a honrar a santidade do Senhor, arruma outra coisa para fazer. Porque fogo estranho não funciona. Isso é fundamento. Deixa eu dizer uma coisa. Se você não está disposto a ter uma vida de pureza sexual, desce da plataforma. Se você não está disposto a ter um namoro santo e puro, íntegro e de santidade, eu não estou nem aí se você chama corte, colela, não sei o que lá, nem que. Eu só quero saber uma coisa: você é santo. Cria vergonha na cara e desce da plataforma. Larga essa guitarra se você está vivendo uma vida de pornografia, de impureza, de pecado, de porneia, de fornicação com a sua namorada. Deus diz: aqueles que querem aproximar de mim, guarde a minha santidade. Eu sou santo. Eu sou santo, diz o Senhor. Eu sou santo, diz o Senhor. Eu sou santo, diz o Senhor. Sabe o que Cabode está vindo em tantos ministérios do Brasil? E Cabode está pulando aqui, está acontecendo ali, está acontecendo ali, está acontecendo aqui. Sabe por quê? Porque nós não estamos guardando, não estamos honrando a santidade do Senhor. Não estamos honrando a santidade do Senhor. Mas vocês estão sendo chamados para honrar a santidade do Senhor. I feel like the Lord, eu sinto que o Senhor está dizendo: Judson, essa manhã eu vou separar alguns desses jovens. Nem eles sabiam que eu trouxe eles de tão longe para essa escola. Porque essa manhã o Senhor está dizendo: eu estou começando um ciclo novo na vida de alguns de vocês. Nessa manhã o Senhor está dizendo: eu estou lançando um fundamento. Eu estou batizando você com um santo temor. Ou se você não sobe na plataforma tremendo, você precisa começar a subir na plataforma tremendo. Ou se você não sobe cheio de temor, você acostumou com a plataforma, desce da plataforma. Você acostumou com o som, desce do som. Põe você mesmo em disciplina. Você acostumou com as luzes, desliga as luzes. Uma das canções que mais marcou nossa geração foi uma canção de Matt Bradman, When the Music Fades, né? Como que é? Estou voltando à essência da adoração. Essa música marcou a nossa geração, sabe por quê? Foi um tempo que a igreja do Matt Bradman não tinha instrumentos, não tinha música, não tinha louvor. Eles ficaram sem música. Eles desceram para restaurar o temor. Nós precisamos descer da plataforma para restaurar o temor no Brasil. Nós precisamos apagar os microfones para restaurar o temor. Nós precisamos parar de pregar a abobrinha para restaurar o temor. Você achou que você já tinha recebido tudo, que você já estava indo embora? Jesus pegou leve. Ele deixou o melhor para a última pancada. Senhor, é esse o fogo que o Senhor quer. Nadab e Abiú deveriam dizer: Senhor, é esse o fogo que o Senhor quer. Deus, por favor, é isso que o Senhor quer. Deus, sobe na plataforma. Deus, é essa canção que o Senhor quer. Senhor, não importa se entre uma canção e outra você fica 3 minutos parado. Senhor, eu quero cantar a canção certa. Senhor, eu quero ministrar a canção certa. Eu quero ministrar a canção certa. Senhor, eu quero fazer a coisa certa. Deixa o temor invadir você. Deixa o temor de Deus invadir você quando você ministra adoração. Não é medo, é temor. The foundation, a fundação. O Senhor diz: eis que o machado está colocado na raiz.
Alguém, por favor, trata com esses fundamentos. Alguém, por favor, restaura essas raízes, porque senão eu vou cortar a árvore. Alguém, por favor, toca nas raízes. Alguém, por favor, retira as pedras e a doença que está nos fundamentos. Ei, vamos lá. Nadab e Abiú. Tem mais 5 minutos. Vocês aguentam mais 5 minutos? Eu quero que eu termine aqui, tá bom? Não honraram a santidade do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, um segredo que eu aprendi. O véu foi rasgado, mas os santos dos santos continua santo. Não ouse entrar nos santos dos santos. Sem o sangue do Cordeiro você vai morrer. Fundamento de avivamento é batismo de temor. Fundamento de avivamento é batismo de santidade. Fundamento de avivamento é volta à palavra. Fundamento de avivamento é centralidade de Cristo. Fundamento de adoração é a mesma coisa. Outro fundamento, humildade. Tiago 4,6. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu quero colocar humildade como um fundamento de adoração, pois para mim não dá para aproximar do Senhor com soberba. O adorador é aquele que ousa aproximar do Senhor. Deus resiste. A Bíblia diz: um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Deus dizia uma coisa. Você diz: Judson, eu sou podre, eu não sirvo. Judson, eu sou tentado. Judson, eu caí, eu não sirvo. Deixa eu dizer, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário. Quando você entende a sua fraqueza e você caminha nela e você abraça o sangue do Cordeiro. Sabe quantas vezes eu falei: Senhor, eu não mereço subir na plataforma. Olha o que aconteceu na minha vida no passado. E o Senhor mostra: olha o que aconteceu na sua vida por causa do meu sangue. Ele me pega e Ele dá graça ao humilde. Os melhores ministros de adoração não são aqueles que são perfeitos, mas são aqueles que entendem a chave da graça e da humildade. Eles entendem: Senhor, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vai trabalhar a sua imagem. Fica tranquilo, Ele a seu tempo vai te exaltar. Humildade é um fundamento. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou ministro há não sei quantos anos. Sou ministro de louvor, eu sou um pecador, vagabundo, miserável. E toda vez que eu subo na plataforma, eu tenho consciência de que não é as músicas que eu já compus, não é o nome que eu tenho, não é a fama que eu tenho, mas é a graça e a misericórdia e o sangue do Cordeiro. Eu quero dizer uma coisa, não fica mais fácil. Deixa eu te dizer uma coisa, continua difícil. Todas as vezes que eu subo uma plataforma, minha alma está estremecida, meu coração está abalado, porque eu olho para as minhas mazelas e eu olho para a minha fraqueza e eu digo: Deus, não tem jeito. E Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem. Eu não consigo sentar para preparar um estudo e dizer: ok, eu vou ensinar isso. Sabe por quê? Porque eu não sei. Todo dom perfeito vem dele, tudo que eu tenho vem dele. Eu tenho que sentar e falar: Deus, eu não sei, me ajuda. Eu sei que muitos de vocês estão quebrados. Eu sei que muitos de vocês se sentem um lixo. E eu sei que muitos de vocês não sabem, mas é porque você é um lixo que Deus quer você. É porque você está numa posição onde diz: eu não tenho nada de bom em mim. O Senhor fala: é exatamente isso. O problema de Nadab e Abiú é que eles confiaram na sua habilidade de apresentar o que eles achavam que Deus queria, não na habilidade de dizer: Senhor, eu não sei qual que é o fogo certo, me ajuda.
humildade, 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 humildade. A verdade pura e simples é que eu só entro no Santos dos Santos por causa da graça e misericórdia de Deus. Miqueias 6:8 diz: o que é que o Senhor pede de ti? Andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Vamos parar por aqui. Espírito Santo, eu compartilhei um pouquinho daquilo que eu creio o Senhor me deu para compartilhar nessa escola. Senhor, eu não sei mais e alguns de vocês, Deus está trabalhando na sua identidade. Alguns de vocês, Deus está te preparando para esse ano. Alguns de vocês, você está vindo de um momento de muita pancada na sua alma. Você veio nessa escola, você não sabe, Senhor, o que é realmente que o Senhor quer de mim? Senhor Jesus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Por que está tão difícil? E essa manhã o Senhor está dizendo: filho, filha, eu te chamei para mim. Eu quero te usar nessa geração. Eu não vou mentir para você. Os desafios na frente de vocês são muito grandes. Os gigantes são reais. Mas a graça do Senhor é maior. A misericórdia do Senhor é maior. Eu não vou mentir para vocês. Oh, existe muita coisa que desmoronou e ainda vai desmoronar. Mas existem 7.000 que não se dobraram e nem vão se dobrar a Baal. Eu quero dizer para vocês, honestamente, o Espírito Santo ainda vai honrar uma geração que permanece fiel. E o Senhor ainda vai derramar uma onda de adoração do Brasil, pela qual os homens não vão brigar por ela. O Senhor ainda vai abrir um poço nessa nação. Ele só está procurando alguém que tenha coragem de encontrar o terreno certo. Ele só está procurando um homem ou uma mulher que tenha coragem de gastar tempo e voltar para os fundamentos. Ele só está procurando um pastor ou uma pastora, um apóstolo ou uma apóstola, profeta ou profetisa, que tenha coragem de quebrar o vaso de alabastro e dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha vida, Deus, usa a minha vida, Deus. Deus não deixou vocês para trás, pelo contrário, vocês vão possuir coisas maiores do que os seus pais. Essa manhã existe óleo aqui nesse lugar, existe unção nessa casa. Sabe que eu tenho orado esses dias? Davi, ele foi ungido 3 vezes na vida dele. Ele foi ungido primeiro na casa dos pais, na sua esfera de rejeição, na sua esfera de resistência, na sua esfera de adversidade. Depois ele foi ungido em Hebrom, depois ele foi ungido diante de todas as tribos de Israel. Alguns de vocês nessa manhã, Deus vai derramar azeite que vai te dar graça na atmosfera onde você está, na esfera onde você está, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, no dia a dia, para vencer aquele pecado que todo dia está batendo na sua porta e dizendo: você é meu, você é minha. Para alguns de vocês, o Senhor está dizendo: eu estou para derramar um azeite, onde eu estou levantando o seu chamado,
a um outro nível. Eu estou renovando o azeite sobre a sua cabeça. Eu estou renovando a unção sobre a sua cabeça. Eu estou renovando o óleo sobre a sua cabeça. E eu quero dizer que breve Deus vai ungir ministros e ministérios do Brasil, que vai tocar nações na terra. Espírito Santo de Deus, começa a derramar azeite aqui agora. Toca, Senhor, toca, Jesus. Eia! As mãos levantadas aos céus, coração quebrantado aos teus pés, eu abro a minha boca e clamo misericórdia. Minhas mãos levantadas aos céus, coração quebrantado aos teus pés, eu abro a minha boca e clamo misericórdia. Tu és o Deus, tu és o Deus que remove montanhas. Tu és o Deus que cura o enfermo. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Declara a Ele: Tu és o Deus, Tu és o Deus que remove montanhas. Tu és o Deus que cura o enfermo. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Misericórdia. Quantos querem? Quantos querem? Sobre essas coisas que nós falamos essa manhã. Leve em consideração essas coisas que eu compartilhei com você essa manhã. Eu quero te desafiar a fazer uma aliança com Jesus essa manhã e dizer: Senhor, eu vou checar os meus fundamentos. Eu vou voltar para os fundamentos. Senhor Jesus, eu não vou deixar o glamour ou as luzes, ou o que se vê me impressionar. Apesar de que essa geração é uma geração visual, ela responde ao que ela vê. Mas, Senhor, os céus continuam respondendo.
aquilo que os olhos não veem. Apesar de que essa geração só responde aquilo que ela vê, os céus continuam respondendo aquilo que os olhos não veem, aquilo que os ouvidos não ouviram. Senhor, e essa manhã eu quero fazer uma aliança contigo. Eu queria pelo menos uns 10 jovens que vão ficar aqui diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero me aliançar contigo. Eu não vou voltar para a minha cidade do mesmo jeito, Senhor. Eu quero isso que o Júlio falou. Eu quero esse azeite. Eu quero essa aliança. Eu quero isso com o Senhor, Pai. Eu quero marcar a minha geração. Vai ser cheia de esperança quando ela ver os ministros do altar lançarem fundamentos novamente. Eu vou repetir essa frase, que é uma palavra profética para o Brasil. A igreja brasileira vai ser cheia de esperança. A nova geração vai ser batizada com esperança quando eles enxergarem uma geração voltando para os fundamentos, para os princípios da palavra de Deus. Deus vai encharcar. Toca, toca, Jesus. Ei, o Senhor também dizendo que existem pessoas no Nordeste do Brasil aqui. Deixa eu dizer para vocês: Deus não acabou o que Ele vai fazer no Nordeste do Brasil. Deixa eu dizer uma coisa: lá ainda não experimentou aquilo que Deus quer. O Senhor está dizendo, apesar da escassez de algumas coisas, de ministros, apesar do escândalo em algumas áreas, tem algumas pessoas aqui que o Senhor está dizendo: não se abata, não se abata com os escândalos que ainda surgirão. Mas eu quero te dizer, filho, filha, eu estou derramando sobre você uma coragem profética nessa manhã, para você levar de volta para o Nordeste, aonde você mora. Se você é do Nordeste, levanta a sua mão. Agora, toca, 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 Jesus. Eu libero um céu. Toca, Deus. Faz um milagre em mim.
enfermo. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Misericórdia. Oh, oh. Ei. A little bit more, God. Um pouquinho mais, Deus. Um pouquinho mais, Senhor. Eu libero azeite fresco. 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 Eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Que os fundamentos sejam arraigados na sua alma. Que você aprecie fundamentos para que o seu ministério toque milhares e milhares de pessoas. Eu abençoo você em nome de Jesus. E eu me rendo a ti. Eu não retenho nada, Deus. Eu confesso que ainda tenho medo do amanhã. Mas mesmo assim, tudo entregarei, tudo te darei, Senhor. Levante as suas mãos ao céu se você puder. Mas mesmo assim, tudo entregarei, tudo te darei, Senhor. Levanta as suas mãos, diga assim, ó. Tudo a Cristo, a ti entrego, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, tudo te darei. Diga isso para ele, tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus. Sim, por ti, Jesus. Bendito, tudo deixarei. Mais uma vez, declara, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Só por ti, Jesus.